Olá, sejam bem-vindos ao GPESC Podcast, uma série especial em comemoração aos 20 anos do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas de Segurança e Administração da Justiça Penal da PUC do Rio Grande do Sul. Eu sou o professor Rodrigo Azevedo e, junto com a Laura Hipólito, nós conduzimos entrevistas com grandes referências sobre os desafios da segurança pública e da justiça penal no Brasil. No episódio de hoje, nós temos a honra de receber a professora Vera Regina Pereira de Andrade, a maior referência acadêmica na criminologia crítica no Brasil. Professora atualmente aposentada da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, sua trajetória é marcada por uma produção intelectual fundamental para o debate sobre a ilegitimidade do sistema penal, o populismo punitivo e as possibilidades da justiça restaurativa como alternativa ao modelo punitivo. Vamos à entrevista. Professora Vera, é uma grande honra te receber no GPESC Podcast e nós gostaríamos de começar falando sobre a tua trajetória. Como foi o teu caminho até a criminologia crítica? O que te levou a te dedicar a uma área pouco explorada no Brasil? E quais foram as principais influências intelectuais e acadêmicas que moldaram a tua formação e a tua produção acadêmica? Querido professor Rodrigo Gringelli Azevedo, querida professora Laura Hipólito, sinto-me distinguida por estar aqui com vocês, celebrando esses 20 anos do GPESC, anos de produção de conhecimento, de pesquisa, de contribuição à democracia. Sabemos o quão é difícil labutar nessa área e quero dar os parabéns a vocês por tanta contribuição a este debate público, por dentro da universidade e para além dela. Olha, professor Rodrigo, a primeira pergunta, ela já é gigantesca, né? Implica falar sobre a minha inteira travessia, que foi um longo período até chegar à criminologia crítica, um campo realmente que era pouco explorado no Brasil, e falar das minhas principais influências é sempre bom, eu acho sempre importante o reconhecimento das nossas ancestralidades. Eu vou tentar ser breve. Eu vou dizer que a chegada à criminologia crítica percorreu um caminho que vai da minha saída de Caçapava para estudar Direito na Faculdade de Universidade Federal de Santa Maria, em 1978, quando eu era muito jovem, tinha apenas 16 anos. A experiência que eu vivi lá, inicialmente, que mais me marcou e queria definir o meu caminho, seria a minha visita ao sistema prisional do Rio Grande do Sul, pelas mãos do professor Walter Jobim, penalista, que nos levava a seus estudantes. Eu participei de um grande convênio entre o Ministério da Justiça e a universidade, que nos levava a atuar já na década virada de 70, final de 70 para a década de 80, nos presídios gaúchos do Centro-Sul, controlando legalidade. E aquelas imagens me impactaram para sempre. Eu nunca tinha ido a uma prisão, e a prisão de Charqueadas é o meu marco. Em 1979, ela recém havia criado, foi quando a visitamos, e já era algo muito impactante. E de lá para cá, eu comecei a me interessar pelo direito penal, queria ser juíza criminal, me formei e tinha o propósito de ser juíza criminal para interferir naquela realidade. Aquela realidade sempre foi a que me marcou. E eu fazia estágio na vara de execuções penais, estudava os processos e queria realmente seguir a carreira criminal. Como eu havia que esperar 4 anos para fazer o concurso, já que eu me formei com 21 anos, não se podia prestar concurso, eu perguntei aos meus professores, especialmente ao professor Maurício Berni, que era um dos professores críticos do direito que nós tínhamos: professor, para onde eu vou? Qual a melhor pós-graduação do Brasil que tenha algo para eu estudar na área penal? Eles: Vera, vai para Santa Catarina. Lá está Luiz Alberto Vará e Leonel Severo Rocha, com Vará, recém-formado aqui pela Federal de Santa Maria, o melhor mestrado do Brasil. Pedrinho me deu a carta de orientação e me vinha a Florianópolis. Quando cheguei em Florianópolis, a grade tinha 2 cadeiras de penal, que eram política da pena e teorias da dogmática penal, crítica dogmática penal. E eu já me entusiasmei, porque era um espaço para eu seguir discutindo penal. No entanto,
O meu grande impacto no curso de pós-graduação de Direito não começou com a área penal, começou com as aulas de Luiz Alberto Fará, que foi o primeiro grande influenciador das minhas escolhas, da minha trajetória, junto com o Leonel Severo Rocha, que eles ministrariam. Então, ao longo de todo o ano de 1983, eu fiz cadeiras com eles, desde a epistemologia até a carnavalização do direito. E ali eu me inseri no movimento contra dogmáticas, na Associação Latino-Americana de Metodologia do Ensino do Direito, e aquele projeto de juíza já começava a ficar para trás. Mas eu não largava a inquietação penal, o interesse penal, quando cursei as cadeiras, e logo depois eu terminei o mestrado, já com uma sólida formação em teorias críticas do direito, sociologia, uma formação indisciplinar, que é o que o PGD nos oferecia, fortemente influenciada pela crítica dogmática, volto a Santa Cruz do Sul, começo a lecionar, e 3 anos depois eu retorno para Florianópolis para prestar concurso para o doutorado, voltando para o doutorado, e prestei um concurso para a cadeira de Direito Penal na Universidade Federal de Santa Catarina. Tive a alegria de ingressar em primeira classificação dos 2 concursos, iniciei simultaneamente a lecionar na UFSC Direito Penal. Aí eu disse, esse concurso é para mim, não é possível que tenha acontecido essas 2 coisas tão simultaneamente. Ingressei na UFSC e logo depois as 2 cadeiras de Direito Penal da grade foram vagas, se tornaram vagas por aposentadoria dos 2 professores. Como eu havia recentemente passado no concurso, me convidaram para assumir. Olha só que desenho a vida escreveu para mim. E eu começo a lecionar a política da pena e a cadeira de dogmática penal. E começo a intensificar minhas pesquisas e descubro, eu estava querendo teorias críticas na área, eu tinha um arsenal da hermenêutica, da epistemologia, todo aquele approach da minha formação em mestrado, mas eu queria algo mais. E eu encontrei na revista de Direito Penal e Criminologia, coordenada pelo Nilo Batista e o Eliano Cláudio Fragoso, um artigo do professor Alessandro Barata, intitulado Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. E nessa mesma revista havia um artigo do professor Juarez Cirino dos Santos. Eu literalmente disse, quando tomei contato com esses artigos, e encontrei o que eu buscava, eu vou atrás de Alessandro Barata. E fui. Fui atrás de Alessandro Barata, descobri que ele lecionava no Instituto Internacional de Sociologia Jurídica, pedi auxílio ao professor Juarez Cirino, que me deu o endereço e tudo mais, e fui fazer parte do doutorado sanduíche com ele, e ali eu comecei a navegar na criminologia crítica. A minha tese, Rodrigo, início era uma tese sobre dogmática, porque eu estava no movimento da crítica dogmática, me interessava por aquele assunto, e sobre o ensino do direito. E depois, com o acervo da criminologia, então, eu juntei os 2 approaches e fiz uma análise criminológica da dogmática penal. Voltando a Santa Catarina, eu criei as disciplinas obrigatórias, com apoio de todo o curso de graduação e pós-graduação, criei oficialmente as disciplinas de criminologia e política criminal na graduação e na pós. Em ambas, criei uma outra disciplina de sistema penal e também uma disciplina que eu toda a vida trabalhei, que é cidadania e direitos humanos, porque eu havia escrito minha dissertação sobre cidadania e direitos humanos. E ali começa o longo trabalho, né, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, em nível de ensino, pesquisa e extensão. Então, Alessandro Barata foi talvez o meu mais importante estimulador, depois de Vará, e a minha mais forte influência. Barata contribuiu com toda a elaboração dos nossos trabalhos, esteve como visitante, professor visitante no PPGD, deu cursos, coorientou vários dos nossos alunos, me auxiliou em todo o processo de construção da criminologia crítica, me apresentou a toda a comunidade latino-americana, me apresentou a Eugênio Zaffaroni, a Esther Kossovski, que junto com o meu orientador à época, Leonel Severo Rocha, convidaram para a banca Zaffaroni, Esther Kossovski, e ali me aproximei da criminologia latino-americana, e já com o contato com o Juarez Cirino dos Santos, e aí intensifiquei também o contato com Vera Malaguti Nilo a partir de Barata, que à época estava escrevendo o prefácio do livro de Vera. Então, assim, construímos essa caminhada coletiva, né, na Universidade Federal de Santa Catarina. E realmente percebi, né, que a criminologia era um espaço pouco explorado e que havia muito a fazer dentro desse campo. Desse diagnóstico, o sistema penal brasileiro ele se reconfigurou de alguma forma ou as estruturas de seletividade e punição elas permaneceram inalteradas? E para além disso, eu te pergunto,
Passados mais de 30 anos da Constituição de 88, como você avalia a experiência democrática brasileira em termos de justiça e segurança pública? Ou seja, nesse período, o Brasil avançou ou retrocedeu? Laura, que questão de enorme complexidade, envolve vários níveis de resposta, e, e eu vou começar então pela dogmática penal. O objetivo central ali da tese de doutoramento, realmente você me lembrou que está publicada há mais de 30 anos, foi demonstrar que a dogmática penal não conseguiu cumprir na trajetória da modernidade, da colonialidade, a função de uniformização de decisões judiciais e de segurança jurídica por ela prometida, mas ela gera o efeito de segurança, portanto, o ilusionismo da segurança jurídica que dá nome ao livro. E isso porque, para demonstrar isso, eu assumi uma análise criminológica crítica do sistema penal, mostrando justamente o fosso entre a promessa de igualdade da dogmática e a operacionalidade da seletividade da violência do sistema penal. Então, disso resulta a sua crise de legitimidade, né? O distanciamento entre promessas não cumpridas, promessas declaradas não cumpridas e promessas latentes excessivamente cumpridas. Pois bem, se nós olharmos a funcionalidade do sistema penal de 30 anos para cá, nós veremos que ela continua exatamente a mesma. A seletividade se confirma como seletividade estrutural e avanço da redução de garantias e da violência institucional do sistema penal, agravado pela superpopulação carcerária, pelo grande encarcelamento e pela quantidade ainda de mortes extralegais havidas no corredor da criminalização e mesmo antes, dentro do marco do sistema de segurança pública. Então, está confirmada a tese da seletividade. Segundo lugar, está confirmada a incapacidade da dogmática penal de conter a violência do sistema. Isso aqui nós temos que relembrar, né, deixando claro que tanto o direito penal como lei, normatividade, quanto a dogmática penal, enquanto técnica jurídica conceitual construída sobre as normas para oferecer base técnico-jurídica conceitual para decisões, integram um programa de controle da programação, de controle do funcionamento da pena, do poder punitivo, do sistema penal. Então, esse controle não foi e continua não sendo cumprido. Entretanto, nós precisamos observar que dentro da operacionalidade do sistema penal há alguns elementos novos. A sua regularidade seletiva vinha se dando historicamente também no Brasil contra os estratos vulneráveis, os estratos mais pobres e negros da sociedade brasileira, assim como contra os estratos mais pobres em geral no mundo ocidental. Ocorre que, com a ascensão do liberalismo a partir da década de 90 do século XX, e isso também com a recepção neoliberal no Brasil, o sistema penal começa a estruturação de um outro eixo de criminalização do poder, dos crimes contra a sociedade, dos crimes de Estado, dos crimes de corrupção, dos crimes contra o meio ambiente. E, nesse sentido, se esperava que havia uma expectativa, sobretudo depois da Constituição de 1988, que o sistema penal pudesse, de alguma maneira, reverter a sua seletividade, compensar a sua histórica seletividade, de fato produzindo uma criminalização do poder, naqueles termos em que já estavam colocados nas obras fundacionais da criminologia crítica, do Alessandro Barata, no Brasil, do Juarez Cirino, da Vera Malaguti Batista, de compensação da seletividade. O que nós vimos é que, junto com a criminalização de cima para baixo dos setores historicamente criminalizados, começou a haver também uma criminalização seletiva do poder e dos poderosos, sobretudo no plano da esfera político-partidária. E acredito que no Brasil a experiência do morismo, a experiência do lavajatismo, nos elucidou bastante que aquilo que a princípio seria uma criminalização do poder se transformou numa criminalização das esquerdas. O eixo
que começa com o mensalão, se aprofunda e matura com a Lava Jato, e depois ainda culmina no projeto Moro de criminalização do crime chamado crime organizado de cima e de baixo, nos mostra, então, a criminalização de Lula por esse sistema foi a grande ilustração de que a seletividade continuava pendendo para o lado das classes dominadas e dos seus líderes políticos. E, nesse sentido, então, mesmo quando se acrescenta a criminalização de cima para baixo, o sistema penal mantém a sua estrutural seletividade. Para falar em termos de segurança pública, nós precisamos também revisitar o período da redemocratização, os primórdios da redemocratização, quando também havia uma expectativa, a partir da Constituição de 1988, uma expectativa de democratização de segurança pública. Essa expectativa também não se confirmou. Discursivamente, simbolicamente, houve todo um movimento de remodelagem da segurança pública, Rodrigo coparticipa disso também. Houve toda uma movimentação, mesmo nos governos do PT, os governos sobretudo de esquerda, a partir de iniciativas como, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, a criação do Senasp, a Conferência Nacional de Segurança Pública, Fórum Nacional de Segurança Pública, todo um conjunto de iniciativas de reforma e remodelagem para a democracia. No entanto, no plano instrumental, nós tivemos claramente uma remilitarização da segurança pública e um aumento da politização na democracia brasileira, elementos que têm contribuído para a sua incompletude, para a incompletude democrática e que vêm sustentados pelos braços do regresso político, do regresso do capitalismo e do regresso político autoritário que o Brasil vive e que culminou, né, na consolidação do bolsonarismo com Bolsonaro e para além de Bolsonaro agora. Então, nesse sentido, o Brasil da democracia, paradoxalmente, é um Brasil de chacinas, é um Brasil de mortes cotidianas, nos confrontos da polícia militarizada com as periferias urbanas e mesmo com os campos nas lutas pelo domínio da terra, pelo domínio dos recursos naturais, e nós vivemos uma brutalização constante e uma taxa crescente de homicídios que nós não temos conseguido controlar nem com políticas, nem com modelos, nem com debates. Eu queria dizer a esse respeito que relembrar, né, que um dos eixos fundamentais desse processo de militarização e de politização na democracia e que vai gerar o fortalecimento das milícias como segundo emprego dos policiais nas periferias, como segundo emprego dos agentes da segurança pública, é a guerra contra as drogas. Para mim, hoje, está demonstrado que a criminalização das drogas no formato que foi feito no Brasil é o grande eixo de remilitarização, de politização, de extermínio, de violência dentro do campo da segurança pública e do sistema da justiça penal. Ela é o grande alavancador, tanto do grande encarceramento, quanto da criação do sistema cautelatório, prisão provisória, que lota 40% das prisões, quanto da criminalização das mulheres no sistema penal, da expansão da criminalização das mulheres que levam seus filhos para parir nas prisões ou deixam seus filhos atrás das grades, e a criminalização seletiva das drogas, a demonização do tráfico e do traficante é o grande inimigo interno estruturado no
processo de transição democrática em diante no Brasil, substituto do inimigo comunista, do inimigo da política de segurança pública, da segurança nacional. Então, eu creio que todas as forças nossas, na tentativa de democratizar o funcionamento, de conter violência, tem que passar necessariamente por uma luta centralizada na legalização das drogas. Muito bem, Vera. Antes de entrar na próxima pergunta, eu queria só fazer um comentário, né, que como essas redes, né, de formação acadêmica, elas são muito conectadas, né? Inclusive esse campo, né, dos penalistas, ele é bastante restrito até, né? Tu até falaste do Walter Jobim. O Walter Jobim é irmão do Nelson, que por sua vez ambos eram primos do meu pai, o Tupinambá Azevedo, já falecido, e que foi professor de penal na Unijuí, depois na PUC e, por fim, na Federal do Rio Grande do Sul, né? E eu até não sabia dessa tua história, desse teu contato lá em Santa Maria com esses meus primos, né, em segundo grau. Mas tu falaste também da questão, né, da Universidade Federal de Santa Catarina. Para mim, que fiz a faculdade na segunda metade dos anos 80, a Federal de Santa Catarina era a meca do direito alternativo, né? Inclusive eu fui para um dos eventos onde veio o Luke Husman, né? E era realmente grandes eventos que reuniam muita gente que tinha essa perspectiva, né, de um pensamento crítico. E nesse sentido, ela teve, né, a Federal de Santa Catarina e particularmente o programa de pós-graduação em direito, um papel fundamental na construção dessa perspectiva crítica sobre o direito no Brasil, aproximando o direito alternativo e, graças à tua contribuição, da criminologia crítica. A pergunta é: qual é o legado acadêmico desse programa, né? Como essa tradição pode dialogar com os desafios contemporâneos da justiça criminal? Ela ainda é atual. Nós sabemos que boa parte dos professores daquela época, alguns falecidos, como o Vará, mas outros acabaram repensando muita coisa, né? E hoje o debate ele aparece, pelo menos no campo acadêmico, em outros termos. Qual é a tua visão sobre esse legado? Perfeito, Rodrigo. Que bom, né, falar dos nossos ancestrais gaúchos, dos juristas. O meu professor de Direito Penal teve uma participação muito importante nessa minha trajetória, mesmo sem eu saber. E eu não sabia que vocês eram primos, então realmente estamos interconectados no sentido de que nada acontece por acaso, Rodrigo. Nós estamos aqui, né, trilhando Santa Catarina, programa de pós-graduação em Direito da UFES, que sim, é uma matriz polissêmica, de várias linhas de pensamento e atuação críticas no Brasil. Eu vou recordar, naturalmente, já recordei a minha formação, eu sou de uma geração, acho que uma década antes que você, a minha geração varatiana, leoniana, é a geração da primeira geração da teoria crítica do direito e de uma série de outras matrizes epistemológicas, literárias, filosóficas, a que o Vará trabalhou conosco e continua até a sua morte, nós continuamos parceiros até a morte. A outra geração, a outra matriz é o direito alternativo, ou uso alternativo do direito, liderada pelo professor Edmundo Arruda, e a outra matriz é o professor Volkmer, Antônio Carlos Volkmer, saído da Unicinos de Porto Alegre, que por anos liderou ali, protagonizou ali a área de história do direito, né, e teoria crítica latino-americana, com foco latino-americana, que depois eu iria somar, trabalhando no PPGD, não apenas iniciando pela criminologia euro-americana, depois trilhando o caminho da criminologia latino-americana, sobretudo depois da minha tese, e chegando ao trabalho hoje de uma criminologia para a brasilidade, que eu poderei falar oportunamente. Então, nós tínhamos um trabalho conjunto. Você perguntou especificamente sobre a contribuição geral. Eu diria o seguinte: o PPGD, para entender aquele programa, nós temos que entender que ele foi um programa todo construído com base na personificação. Ele não foi um programa construído
numa cartilha e depois os professores foram convidados. Ele foi um programa que ia ser construindo de acordo com os recursos humanos que chegavam, professores aprovados na graduação, que subiam para a pós-graduação e iam imprimindo suas marcas e criando disciplinas, porque é preciso dizer que nós trabalhamos inicialmente num ambiente de profunda liberdade de cátedra, de profundo respeito intelectual acadêmico e de pluralismo epistêmico, político e ideológico. Não falávamos a mesma voz, mas estávamos na mesma corrente da democratização do país, pensando vários aspectos dela. Então, havia um respeito muito grande, geracional, e eu quero aproveitar para destacar por todos a figura do nosso grande coordenador do curso, que foi um catarinense, professor, jurista, advogado, Dr. Paulo Henrique Blasi, que trouxe Vará e que garantia esse ambiente de liberdade, que depois, na virada dos anos 2000, foi se tornando um pouco diferente. Nós não podemos idealizar, romancear a academia, nós sabemos que a academia é um lugar de controle e domínio, que as relações são violentas, que os embates cotidianos são difíceis e até adoecedores, que os egos permeiam os processos de produção de conhecimento, as disputas, as competições, e o neoliberalismo atravessou fulminantemente a universidade brasileira. Atravessou destrutivamente, né? Mas ainda depois que o sistema das cotas sociais e raciais começaram a expor o seu caráter de classe, o seu caráter, a sua branquitude e os seus monopólios de interesses. E, nesse sentido, a avaliação da CAPES, quando iniciou nos anos 2000, de modo algum foi questionada pelo sistema de pós-graduação no Brasil. Pelo contrário, a maioria dos professores aderiram e colaboraram. É um sistema de avaliação quantitativo. Segundo a minha opinião, perdemos muito da produção teórica densa, com tempo adequado, e isso instaurou uma competitividade produtivista nas instituições, e, a meu ver, isso ainda deve ser avaliado por nós, enquanto legado dessa academia brasileira. Teoricamente, Rodrigo, eu acredito que todos esses eixos produziram muitos resultados, e também está para ser avaliado, talvez. Nós não temos pesquisas, nós não temos condições, mas dali saíram professores com mentalidade crítica do direito de norte a sul do Brasil, inclusive da criminologia. Pensando nessa questão de como avaliar, né, o que a nossa geração deixa delegado para as gerações que vêm, que são gerações que têm uma subjetividade diferente na era da revolução tecnológica, gerações que não têm dificuldade de ler, que têm o conhecimento pronto, um conhecimento econômico, um conhecimento visual, audiovisual, que não vão passar por toda essa formação crítica, as escolas críticas reduzindo, são poucos os professores que mantêm, né, como você, diga, esse compromisso com uma academia, com uma formação responsável, com uma formação autônoma. Então, comecei a abrir nos últimos anos meus ali na pós, uma linha de pesquisa não só sobre criminologia latino-americana e brasileira, mas também sobre ensino da criminologia no Brasil. E foram publicadas foram feitas pelo menos duas pesquisas, uma obra, uma tese de doutorado da Helena Chios Cardoso e uma dissertação de mestrado de alguém que você conhece bem, que é a Mariana Dutra Garcia. Mariana trabalhou a criminologia no ensino de graduação, Helena trabalhou a criminologia no ensino de pós-graduação. E elas fizeram uma avaliação sobre o contributo da UFSC, né, na área da criminologia. Então, ali nós temos um certo balanço, sobretudo na tese de doutorado, das influências, tanto na produção de conhecimento criminológica crítica, quanto na formação de professores que, por sua vez, se situaram em universidades, que criaram grupos e que deram continuidade ao pensamento criminológico crítico. Acho que nós temos que nos preocupar com isso, pesquisar isso, e eu acredito que nós temos uma avaliação muito positiva, desde Vará, Volkmer, eu não posso falar tanto por cada escola, por cada tendência, por cada eixo, mas em criminologia nós temos algumas avaliações parciais que nos dão assim um feedback muito importante. Então, valeu muito a pena
Eu, sem ter passado pelo PPGD como criatura, primeiro como aluna, né, de mestrado e doutorado, depois como professora, o PPGD me ensinou tudo o que eu sei sobre universidade, me deu toda a confiança, eu criei disciplinas, eu participei de quase todas as reformas do programa, assim, eu recebi um salvo-conduto ali de muita confiança e procurei dar a minha melhor energia ao programa. Eu acredito que tudo que foi vivenciado naquele programa, os diálogos com as várias tendências, os acordos, os desacordos, né, configuram hoje, em grande parte, matrizes do pensamento crítico que nós temos no Brasil. Alguns colegas se posicionaram de forma diferente, mais à esquerda, mais à direita, mais ao centro, mudaram de campos, mas o fato é que nos embates das décadas de 80, 90 e 2000, né, a crítica ali representou o seu auge e foi constitutiva da subjetividade dos operadores jurídicos e para além dos operadores jurídicos. Muito obrigada, professora, pela resposta. E agora eu vou entrar num campo um pouco mais específico, falando justamente sobre as tuas pesquisas também, mas migrando para além do tema da tese, que a gente conversou um pouquinho antes. Então, professora Vera, além dessas reflexões sobre a legitimidade do sistema penal, a sua trajetória acadêmica ela também inclui as pesquisas sobre violência contra a mulher e justiça restaurativa. Uhum. Eu queria te perguntar como esses temas eles foram incorporados na tua agenda de pesquisa e, na tua visão, a justiça restaurativa ela pode ser uma alternativa viável no sistema de justiça criminal? E quais são os principais desafios e as principais possibilidades desse modelo? Bem, a criminologia feminista, o tema da violência contra a mulher, me preocupou de imediato, já quando eu estava fazendo a tese, parcialmente a tese de doutorado em ONHAT. Aquela época, eu estava escrevendo sobre dogmática penal, acessando toda a literatura da criminologia crítica, mas eu fiz uma compra de toda a literatura feminista que eu encontrei lá pela Europa e despachei de navio. Na minha casa, eu tenho uma biblioteca de criminologia feminista daquele período e que depois, só a partir de 1997, que eu defendi a tese, que eu pude começar a trabalhar. E por perceber a importância fundamental de que a criminologia crítica era um paradigma fundamental, a matriz de tudo que veio depois, mas era necessário, mas insuficiente para dar conta das estruturas que nos levariam a compreender o funcionamento do controle penal. A criminologia crítica havia trabalhado com o capitalismo, que era para mim o ponto de partida e é até hoje irreversível. As duas matrizes da criminologia crítica são, de um lado, uma concepção de crime interacionista, o crime como construção social, que poderíamos falar bastante sobre isso. Eu acho que essa contribuição epistêmica não foi levada a sério pelo desenvolvimento posterior da criminologia crítica no Brasil. E a outra contribuição é a economia política da pena, a necessidade de relacionar o sistema penal enquanto instituição de controle, de exercício de poder punitivo, com a estrutura capitalista, que nós vivemos em outros momentos com as outras estruturas de produção e reprodução do capital. E eu via que o patriarcado era uma estrutura que precisava urgentemente entrar na dialetização com o capitalismo para que nós pudéssemos avançar a compreensão dos mecanismos de controle. Então, produzi uma pesquisa empírica. Na verdade, eu tenho 3 pesquisas empíricas que eu não publiquei, porque nunca consegui tempo para publicar, só publicava as partes teóricas, mas agora eu vou fazer isso. Eu fiz uma pesquisa empírica no Tribunal, pesquisei, o objeto da minha pesquisa era entender como eram julgados os crimes sexuais em Florianópolis na década de 80, como a mulher era tratada pelo sistema penal no julgamento dos crimes sexuais de estupro e atentado violento ao pudor. Eu fiz essa pesquisa com assessoria de 2 orientandas minhas, uma já falecida, que foi promotora de justiça, e Nádia Bissoli, em homenagem a ela, que tanto se interessou por esse tema, e a outra é a Cristina Pacheco, que hoje está na Universidade de Brasília. Nós fomos para os subterrâneos do fórum, pesquisamos todos os processos da década de 80, eram muitos, mas lá só estavam 80, nós pesquisamos os 80 processos, e aí eu construí essa hipótese da lógica da honestidade,
documentada nesses processos para mostrar como o judiciário catarinense tratava as mulheres a partir dessa ruptura entre mulheres que são honestas e merecem a proteção e a condenação e mulheres que não são e não merecem. No entanto, nós concluímos várias coisas nessa época da pesquisa parcial, e a principal delas é que o estupro não era punido. Nem em geral, mesmo quando a mulher era honesta, a regra geral era não punição, era absolução. O que referendava um sistema patriarcal, né, que efetivamente não protegia a mulher. E a partir daí, nós também seguimos orientando muitas pesquisas nessa direção. Escrevi o Soberania Patriarcal, que é um artigo que teve grande repercussão, acho que talvez o primeiro a ser escrito no Brasil, que tentava dialetizar uma estrutura capitalista com uma estrutura patriarcal, para entender como o sistema penal brasileiro trata a mulher a partir dali. E essa minha caminhada daria inevitavelmente, né, deu inevitavelmente no abolicionismo penal, porque quem faz toda a crítica que nós fizemos do sistema penal tem que estar comprometido não apenas em virá-lo do avesso, mas em buscar outra roupa. E eu conheci Luke Husman, o Rodrigo falou que esteve aqui, o Rodrigo esteve aqui participando de uma defesa de mestrado, uma banca de defesa de mestrado nossa, cuja mestranda era a Fabiana de Assis Pinheiro, promotora de justiça do Distrito Federal à época. Ele recente tinha lançado como livro a sua dissertação de mestrado sobre juizados especiais criminais, que era uma das alternativas que nós estávamos trabalhando a partir do abolicionismo. Ele também esteve na palestra do Luke Husman, né, que eu organizei. Trouxe o Luke 2 vezes ao Brasil para lançar os seus livros, e a minha caminhada desembocou no abolicionismo e nas alternativas, como não poderia deixar de ser, porque nós temos que arregaçar as mangas e pensar além do que nós temos. Como dizia Barata Vera, eu estou cansada de ser a crítica, nós necessitamos avançar. E então eu cheguei à justiça restaurativa. No final da minha trajetória no PPGD-UFES, que eu já tinha decidido me aposentar no dia que eu completasse meu tempo, mas trilhei bastante antes pelos caminhos do abolicionismo, fiz vários contatos mundiais, locais aqui também, com várias pessoas que já estavam envolvidas no campo da JR, que me convidavam e que me convidavam. Um deles é o Daniel Achuti, a Rafaela Palamola, a Fernanda Rosenblatt, do Recife, o João Salme, que está lá em Chicago, e me chamavam e me prestigiavam. E um dia eu digo, chegou a hora. E antes de me aposentar, eu fiz a minha formação em facilitadora de justiça restaurativa. Fiz no Rio Grande do Sul, com a minha professora que eu adoro, Cristina Martins, da FADISMA. Ela é da Procuradoria Regional de Educação Santa Maria, e nos tornamos parceiras até hoje, inclusive para realizar círculos. E depois fiz outra formação no Tribunal de Justiça com a Mônica Mume, e, enfim, fui agraciada com uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, com a professora Aline Pedra Jorge Birol, a partir de um edital ao qual nos habilitamos no ano de 2016, e assim eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa geral no Brasil, empírica, de norte a sul do Brasil, levantando o estado da arte da justiça restaurativa no Brasil, recortando a pesquisa sobre a justiça restaurativa judicial, o que vem acontecendo no judiciário. Essa pesquisa foi feita entre os anos de 2017 e 2018. Ela já vai para o seu 7º ano, é claro, ela está defasada nesse quesito, mas ela me ensinou muito, e eu aprendi muito andando por todo o Brasil e falando com as pessoas que estão protagonistas desses processos e trabalhando nesses programas. Eu diria, objetivamente, então, tomando esse histórico, né, com todo o cuidado com que se tem que avaliar, Rodrigo, a questão das alternativas, Laura, eu te diria que a justiça restaurativa ela está se construindo. No mundo inteiro, nós não temos um modelo de justiça restaurativa que possa ser implantado. Ela é um paradigma que eu chamo de emergente, em tensão com o paradigma dominante, que é o de justiça penal. E como paradigma emergente, no próprio Brasil, ela vem se construindo de maneiras muito diferentes. A formatação judicial está criando um rosto, as formatações que nós podemos chamar de justiça restaurativa hegemônica. Existem várias experiências de justiça restaurativa que nós podemos chamar de contra-hegemônicas, que estão se dando dentro dos movimentos sociais,
Dentro das comunidades periféricas, aqui em Florianópolis, nós temos a comunidade do Monte Serrat, que abriga 16 comunidades periféricas, que tem a liderança do padre Wilson Grou, que estão fazendo experiências de justiça restaurativa muito antes de nós chegarmos aqui com o judiciário. O Tribunal de Justiça de quase todos os estados brasileiros está desenvolvendo experiências, e eu diria assim, ó, existe consagrado no Brasil um senso comum sobre o que seja justiça restaurativa. E esse senso comum vem alimentando mitos. E esses mitos são limitadores, crenças limitadoras, mesmo nas experiências um pouco contra-hegemônicas. E eu vou colocar os 4 mitos que eu destaquei na pesquisa para falar dos limites, porque a minha hipótese é: a justiça restaurativa é o caminho que nós temos, é um caminho que nós temos que entrar para obter hegemonia contrapunitiva, para fazer crescer e formatar no Brasil como uma justiça democrática, como uma justiça dialogal, como a justiça, em relação à qual a justiça penal seja a alternativa. Eu hoje estou convencida que o discurso de entrada como alternativa é impróprio, porque já coloca essa justiça em plano marginal e secundário. Então, eu estou sustentando aqui uma tese nova, é uma tese que eu vou robustecer, vou publicar sobre isso, mas a minha sustentação é que tem que ser refundada a justiça não punitiva, com toda uma metodologia diferenciada, e a penal. Nós temos que definitivamente começar a fazer processos de despenalização, de descriminalização, para reduzir a justiça penal a crimes contra a pessoa. E nós temos que definitivamente abrir o espaço para uma justiça central que seja não punitiva. Então, esse argumento não é um argumento oposto ao que está no campo. Os 4 mitos são: 1, a justiça restaurativa é um método alternativo. 2, de solução de conflitos. 3, a justiça restaurativa pode ser desenvolvida no interior do sistema tradicional de justiça penal, desde que os mesmos operadores façam formações específicas, formações rápidas, podendo utilizar esses métodos dentro do corredor da criminalização. E eu queria comentar, 5, o 4, a justiça restaurativa só pode ser aplicada para crimes mais leves, na esteira do que foi Rodrigo Juzados Especiais Criminais, na esteira do que foram as penas alternativas das leis 1 e 2, lá desde 84, 98, não. Nós temos que romper esses 4 mitos. A justiça restaurativa não é um método. A justiça restaurativa é a porta de entrada para a conformação de uma nova justiça que quebre tanto o autoritarismo da justiça penal e do sistema de segurança pública, quanto quebre as formas de resposta a problemas e conflitos sociais. Ela não pode ser considerada um método. Se ela for considerada um método, ela é um natimorto, porque a potencialidade dessa justiça vivencial depende, 2, de autonomia, depende de toda uma construção específica que não é a justiça penal, a começar pelos locais inadequados da justiça penal para uma justiça que se pretende ser o seu oposto e ter efeitos positivos como reparar danos, transformar as subjetividades na forma de se relacionar. E com isso eu tenho alço aos potenciais da justiça restaurativa a uma justiça que pode caminhar na democratização do país como justiça, modelo de justiça para ser trabalhada em sentido micro, nas relações sociais, desde dentro de casa, nas famílias, no trabalho, na comunidade, na vizinhança, reconstruindo laços relacionais destruídos pelo modelo contemporâneo neoliberal de destruição da potência pública. Estamos num cativeiro privado, não apenas nas prisões, mas nas comunidades, apartados por sentimentos de ódio e de medo da criminalidade e
estamos sendo dinamizados pelas redes sociais no formato de um macro-tribunal. Então, essas questões têm que ser levantadas a partir do espaço gerado pela JR, que não pode ser gerida a partir de formações rápidas, cursos rápidos e etc. E ela não pode ser limitada pela ideologia penal que separa crimes graves de leves, sem um grande debate público, mas a partir do estereótipo de delinquente perigoso, segundo o qual crimes graves são o tráfico, o roubo à mão armada, a criminalidade de rua, a criminalidade das periferias, a criminalidade dos pobres e negros e camponeses do movimento sem terra. Então, nós temos que abrir um debate nacional sério sobre o que é grave e o que pode ser ou não tratado com pena. Perfeito, Vera. De alguma forma, tu já avançaste para a questão seguinte, que tratava justamente desses caminhos concretos para um aperfeiçoamento, digamos assim, da administração da justiça criminal no Brasil. Então, eu vou te trazer já para a última questão, certo? E a última questão, a gente quer procurar olhar, digamos assim, para outra face da moeda, que seria, afinal de contas, né, quais são os aspectos dessa perspectiva teórica que nós poderíamos dizer que estão superados, que de alguma maneira tiveram que ser revistos, né? Porque, na verdade, já no final dos anos 80, a professora Helena Larrauri, a catalã Larrauri, né, ela já falava de uma herança da criminologia crítica, ou seja, uma bifurcação, né, uma fragmentação das perspectivas teóricas a partir daquele modelo inicial dos anos 70. E de lá para cá, bem, muita coisa aconteceu, muitas coisas mudaram na realidade social e do ponto de vista teórico e epistemológico, como é que tu vê isso, né? Como essa tradição ela lida com essas mudanças e em que medida há alguma coisa que possa ser revisada, né? E de qualquer maneira, que recomendações tu daria para aqueles que pretendem levar adiante esse legado tanto na docência quanto na pesquisa? Uau! Outra enorme, outra enorme questão e de uma enorme complexidade e importância. Toca no coração da crise da criminologia crítica, né, das chamadas crises. Porque esse texto da Helena, ela falou, na verdade, na herança, né, da criminologia crítica, e eu tava lá quando esse texto saiu. Quando eu fazia minha pesquisa lá em Oñate, viajava pela Alemanha, pela Itália, assistia os debates do Barata, com a Helena, com o Ferraioli, com o Bergali, com todo aquele pessoal. E o Barata ficou muito zangado porque ela deu por morta a criminologia crítica, né? Mas havia razão no fato de que a criminologia crítica seria um grande ponto de partida para inúmeras transformações. E, de fato, ocorreram. A criminologia chamada crítica recebeu esse nome na Itália e na Alemanha, muito por força do protagonismo do Barata, e ela havia anteriormente já sido chamada de criminologia radical nos Estados Unidos, de nova criminologia na Inglaterra, e na América Latina, quando ela passa a ser traduzida, ela passa a ser chamada de criminologia de raiz, pelo Cirino, de criminologia dialética, pelo Roberto Lira Filho, que foram os nossos grandes tradutores principais e que são até hoje matrizes, passou a ser chamada de teoria crítica do controle social pela Lola, de sociologia do controle penal pelo Roberto Bergali, de realismo jurídico penal marginal pelo Zaffaroni, e o que todos esses nomes revelavam era justamente uma pluralidade, de alguma maneira, na maneira de receber esse conhecimento e adequá-lo às novas realidades, fossem latino-americanas, fossem brasileiras. E cabe razão, né, a ideia de que a criminologia crítica nunca foi monolítica ou unitária, mas existem premissas, né, que são indeclináveis para que um pensamento seja considerado crítico nas origens,
a ideia-chave da moldura analítica era uma convergência dos resultados do paradigma da reação social, que era uma criminologia considerada micro, que desvendou a teoria da seletividade, que desvendou a teoria dos estereótipos, a teoria dos estigmas, a teoria das carreiras criminógenas, um conjunto de microteorias que falavam da desigualdade do poder punitivo. E a criminologia puxou isso para relacionar com a estrutura capitalista, né? Trazendo a economia política da pena, a partir da obra de Rush e Kirchheimer, e Rush e Kirchheimer beberam lá me esqueci o nome do teórico do direito, Pachucanes, enfim, havia uma convergência nesse momento de que uma criminologia crítica só se construiria a partir da inserção das questões do desvio e da criminalidade na estrutura social de produção, no modo de produção capitalista. Modo de produção era o conceito-chave. E, ao mesmo tempo, recolhesse uma visão construtivista, não positivista, não causalista da criminalidade. E essa bifurcação, então, é que pavimentou o caminho para as inúmeras dissidências. Na Europa mesmo, nós tivemos várias dissidências do realismo de esquerda e o abolicionismo, né? E na América Latina, nós tivemos todas essas materializações do debate que chegou aqui à década de 70 e que questionava como nós poderíamos produzir não apenas uma recepção da criminologia crítica na América Latina, que não seja uma cópia crítica dos modelos europeus, mas que seja uma construção própria que se adeque à nossa realidade. E eles responderam, o Zaffaroni talvez tenha dado umas respostas mais sistemáticas, não basta trabalhar a classe social, não basta trabalhar capitalismo, nós precisamos partir do colonialismo, porque nós somos um capitalismo periférico, um capitalismo dependente, um capitalismo colonial que traz na sua constituição o racismo, e sem o racismo nós não compreendemos a seletividade penal na íntegra. Então, incorpora a estrutura colonial e racial, que de alguma maneira vão ser maturadas hoje pelo pensamento neocolonial, pelo pensamento decolonial, e se tornar, então, uma das matrizes que vai ajudar a compreender a especificidade daqui do sistema penal latino-americano como um sistema que não apenas reproduz uma luta de classes e reproduz a desigualdade de classe, mas que reproduz a colonização racista e tem como alvo central o negro antes que o pobre. Então, o corpo negro e os suplícios da escravidão como matrizes da violência prisional e policial. E aí a criminologia, o patriarcado com o qual nós contribuímos, né? Florianópolis também nós fizemos várias pesquisas sobre o racismo, nós trouxemos o patriarcado, mostrando que o patriarcado é justamente outra estrutura de reprodução de gênero e da vida social, que tem uma contribuição fundamental no entendimento do funcionamento do controle social e penal na relação de gênero, e avançamos em relação, então, a essa compreensão. Nós chegamos às criminologias, às matrizes interseccionais que estão tentando juntar classe, gênero e sexo, raça, a criminologia verde, que avançou na questão do conceito de dano social para além do conceito de criminalidade. Nós temos aí, enfim, todo uma jornada teórica, né, que vai por dentro da criminologia crítica e para além dela. Então, eu diria que são imprescindíveis as matrizes originais, mas não são suficientes. E nós temos, não só no campo europeu, mas no campo brasileiro, uma profunda heterogeneidade, quando não fragmentação, porque essas fragmentações do corpo teórico dentro das criminologias, elas se estendem às respostas de política criminal. E todas aquelas tendências que não incorporaram a epistemologia do conceito de criminalidade vinculado à construção social, de alguma maneira resgataram o conceito positivista de criminalidade como uma conduta de pessoas violentas. E aí resgataram, de alguma maneira, o positivismo dentro do criticismo.
e tendem a políticas criminais punitivas. Não que não haja legitimidade, há legitimidade para a criminalização de crimes que são profundas violências contra as mulheres, contra as populações LGBTQIA, contra os animais, contra os negros, contra a natureza. Há legitimidade, não se discute isso. Não se pode discutir essa legitimidade, já que eles são os alvos preferenciais da criminalização. Se tratam de contextos em que, com o avanço, né, do autoritarismo e da ação policial e da ação punitiva, eles reagem e usam o próprio veneno do sistema penal que criticam. São contextos que precisam do direito penal como estratégia, até porque o direito penal é um mecanismo de contenção do sistema penal, da pena. Nós falamos em redução da pena, mas não do direito que procura limitar a pena, até porque nós estamos na era da ilimitação. E, nesse sentido, a ilusão de segurança jurídica, a demanda por garantismo, ela se reatualiza, mesmo na criminalização dos ricos quanto dos pobres. Não, a Constituição se reatualiza, o discurso do garantismo constitucional e criminológico se reatualiza. Então, são contextos bárbaros que a gente está vivendo, né? E essas questões não podem ser usadas fora do contexto. Então, avançamos na moldura analítica, fomos incorporando novas matrizes que podem ter incompatibilidades internas, mas, ao mesmo tempo, são armas de lutas para contextos específicos. E eu não sei mais hoje se nós podemos continuar falando em criminologia crítica para dar conta de todo esse acúmulo criminológico, né? Eu prefiro hoje, estou passando a falar numa criminologia para a brasilidade. Uma criminologia que dê a mãos à história, e é isso que eu recomendo para quem começar a estudar, por incrível que pareça, Rodrigo, que leia todos os trabalhos do GPESC, que leia a produção sua na universidade, na PUC, que leia a nossa produção da Universidade Federal de Santa Catarina, que leia a produção dos colegas de São Paulo, que leia a produção do Nordeste, que leia a produção do Pará, do Rio de Janeiro, do Paraná. Eu diria ao meu aluno de hoje, comece pelo Brasil. Eu fui ensinada a começar pela Europa. Nós nos formamos quase todos com matrizes eurocêntricas, etnocêntricas. E eu diria, comece entendendo o Brasil, estude história do Brasil e os saberes do controle social, né, do Brasil. E depois de procurar entender o Brasil, faça o rastreamento da criminologia latino-americana e das outras criminologias. E entre com a mente muito aberta, né, procurando não se ensimismar em teorias, porque o que a gente precisa hoje é o desmuramento, o diálogo, a interdisciplinariedade, o antidogmatismo, para ler um mundo que é muito veloz, muito versátil e que está a exigir uma geração construtora, né? E eu acho que o nosso legado, enfim, terminando, nosso legado, né, é mostrar que a gente fez um caminho. A gente fez um caminho com muito esforço. 20 anos do seu grupo é muito esforço de muitas pessoas. É muito estudo, é muita pesquisa, é muita observação, é muito contato com o marco teórico geral, com pesquisa empírica. Não existe essa oposição, as duas se retroalimentam. Então, se a palavra de apoio que eu dou para essa geração, nós precisamos que a luta continue e todo esse acúmulo é muito válido. Entre sem purismos, sem ismos, né, aberto e contribua na caminhada. Muito bem, Vera, excelente reflexão, né? Muito profunda, muito ampla, e a gente só pode agradecer mais uma vez, né, a tua disponibilidade. Nós te tiramos aí dos teus atuais afazeres para fazer aí esse grande panorama sobre a tua produção, a tua trajetória e sobre a criminologia crítica, especialmente no contexto brasileiro, né? Então, eu te deixo também aberto agora no final, caso tu queira
colocar ainda mais alguma questão e finalizando o nosso podcast. Olha, a minha última palavra é de agradecimento a vocês por terem me distinguido, né? São tantas e tantas e tantas pessoas para vocês convidarem. Sinto-me distinguida em ser uma das primeiras, pela oportunidade de estar aqui, contando um pouco dessa história. Essa história difícil, né? Incluiu assim muitas renúncias, a gente sabe disso, muitos abraços. E eu quero te parabenizar, ti e o teu grupo. Nós sempre tivemos um diálogo muito democrático, muito aberto. Vocês sempre estiveram bastante acessíveis e é uma honra, é uma distinção deixar outros trabalhos de sua menos importância para estar aqui, Rodrigo. Que A você honra. vida longa ao podcast. Obrigado, Vera. A honra foi toda nossa e nós te agradecemos, então, mais uma vez, por essa conversa instigante, esclarecedora, e a você, ouvinte, por nos acompanhar. E não se esqueça de seguir o GPESC Podcast e compartilhar com seus colegas e amigos. Até a próxima!